E hoje nós vamos meditar sobre valores que encontramos na casa de Cornélio. Se você abrir a sua Bíblia, por favor, peço que você tenha curiosidade, abra a sua Bíblia. Se não conseguir ler todo o texto hoje, né, até porque eu não tenho tempo para ler todo o texto, são mais de 25 versículos, eu gostaria que você fizesse essa leitura em sua casa, né, quem sabe até com a sua família. Em Atos capítulo 10, versículo de 1 a 3, essa vai ser a minha meditação, mas a gente vai estender todo o capítulo, né, para podermos entender o contexto real. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano, né? Vamos já explicar de imediato quem é Cornélio. Cornélio é gentil, Cornélio não é judeu, mas é um homem temente a Deus, né? E ele trabalhava no exército romano, né? Ele era um centurião, era uma pessoa que estava à frente de pelo menos 100 homens. Aliás, à frente de 100 homens. 100 soldados respondiam diretamente para Cornélio. Para sermos mais precisos, né? Cada corte tinha uma média de 10 grupos de 100 homens. E cada centurião liderava um desses grupos de 100 homens, e Cornélio, por isso, é chamado centurião. Uma das qualidades interessantes na vida de Cornélio que a Bíblia fala, e eu considero Cornélio como divisor de água, pelo menos para o ministério de Pedro, né? Pedro até então só queria pregar para os judeus ou de uma forma mais judaizante. O Senhor, então, dá uma visão para Cornélio para que convidasse Pedro para ir em sua casa, né? E essa visão, o anjo do Senhor fala com Cornélio, nós já lemos isso, está no versículo de número 3, quando ele estava orando, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, né? E aí no versículo 5, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro. Do versículo 9 até o versículo 22, Pedro também tem uma visão. Cornélio, então, manda que 2 soldados, né, 2 homens de sua confiança, fossem, então, à casa de Pedro para trazê-lo ao seu lar, à sua residência, né? E diz a Bíblia que Pedro também, no intermédio, antes de receber a visita desses homens enviados, né, desses mensageiros enviados por Cornélio, Pedro também teve uma visão. E na visão, Pedro é atingido de forma direta sobre o evangelismo para gentios, né? Quando ele tem toda uma visão, ele tem uma fome e aparece ali animais que seriam proibidos para a cultura judaica, de que um judeu não poderia comer, porque estaria ferindo a lei. E o Senhor diz a Pedro, né, mata e come. E ele diz: de forma alguma. Enfim, e ali Pedro também é trabalhado no seu interior, na sua visão interna sobre o evangelismo, e diz a Bíblia Sagrada que o Senhor, então, avisa a Pedro que estava à porta alguns homens que estariam chamando para que ele fosse, né, à casa de Cornélio, e Pedro desceu, né, e disse aos homens, versículo 21, eu sou quem vocês estão procurando, por que motivo vieram? E os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, versículo 22, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu, um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. E diz a Bíblia Sagrada, que é uma coisa fantástica, que Cornélio reúne toda a família, né? E recebe Pedro. E acontece ali o maior de todos os milagres que pode acontecer dentro de um lar, que é a conversão, né, dos seus familiares. Aliás, no domingo à noite, o pastor estava falando exatamente sobre batalhas espirituais, né, que nós traçamos dentro do nosso lar, traçamos dentro da nossa casa. E eu lembro de uma frase que eu achei muito interessante: você pode até recorrer a psicólogo, a psiquiatra, a psicanalista, mas você tem que entender que a sua luta é espiritual, né? E Cornélio entendeu isso claramente, que a luta dele é espiritual, que a luta dele era uma luta espiritual, e ele ali chama, né, de forma prática, né? Nós temos aqui uma batalha espiritual de forma prática, dentro do lar de Cornélio. Cornélio, então, manda chamar Pedro,
e Pedro vem, traz a palavra, e muitos ali são restaurados e convertidos. Com base nisso, nós queremos pensar, né, em alguns minutos aqui que nós temos, né, quais são as qualidades espirituais que Cornélio possuía, que levou ele a essa condição de abençoar o seu lar. Primeiro, né, o lar de Cornélio é um lar de qualidades espirituais. Versículo 2: toda a sua família era piedosa e temente a Deus. Meus irmãos, isso é algo que nós precisamos, né, atribuir aos nossos filhos, atribuir ao nosso lar. Nós precisamos criar os nossos filhos debaixo da temência, né, sendo temente a Deus e piedosos perante o Senhor. Piedoso, benevolente, benigno, benévolo, bom, bondoso, caridoso, clemente, crente, generoso, humano, indulgente, misericordioso, patriarcal, generoso. Essas são as qualidades que Cornélio possuía, a Bíblia deixa claro nisso, né? E por que ele, além disso, nós podemos inclusive colocar perseverante, né? Sabia que, de fato, né, ouvindo as suas orações, mantendo uma vida diária de oração, ele teria experiências com Deus. Nós temos um homem gentil com experiências com Deus de forma clara. E aqui, meus irmãos, nós precisamos aprender que o nosso lar tem que ter essa qualidade espiritual. Nós precisamos levar para dentro dos nossos lares a condição de colocar os nossos filhos debaixo de uma vida espiritual, na oração, na palavra do Senhor. Nós precisamos ter, de fato, dentro do nosso lar, um coração que teme a Deus. E é você, meu irmão, é você, minha irmã, né? Eu falei na semana passada, quem deve levar Jesus para casa? Quem tem? Quem deve levar Jesus? Quem é aquele que possui? Se você possui Jesus, leve Jesus para dentro da sua casa. Então, isso é fundamental, né, para termos um lar estruturado na presença do Senhor. As pessoas que ali residem têm que ter esse espírito que está sobre Cornélio, um homem piedoso e temente a Deus. Sabe como eu me converti ao Senhor? É muito interessante isso. Né? Eu me converti ao Senhor, eu não sou de uma família evangélica, não sou de uma família cristã. Mas eu fui abençoado por uma família que se reuniam, né? E na minha caminhada com Cristo, eu caminhei com essa família, né? E alguns amigos nossos acompanham a nossa live aqui, né? Nesse culto de oração, que inclusive são filhos desse patriarca que eu considero assim, né? Desse pai espiritual, né? Que me levou para Cristo, né? Seu nome é Dila, a gente chama de Dilu, né? Enfim, tem toda uma intimidade, né? Ele já está com a idade avançada e certamente, né, recolhido em casa, porque ele tem que se cuidar também dessa quarentena, mas enfim, ele reunia a família, né, e ali cantava hinos do cantor cristão, uma leitura bíblica e uma oração toda manhã. Toda manhã. Isso fez parte da estrutura espiritual deste lar. E o resultado não poderia ser outro. Nós temos uma família onde nós temos filhos pastores, né, e filhas que casaram com pastores. É meio que natural. O lar é espiritual. O lar é uma busca diária divina. Então você tem que levar seu filho, de fato, a entender o papel de temer a Deus e de ter um coração crente, cristão. Isso é ferramenta, meu irmão, que eu e você podemos dar. Meu filho de 2 anos, se eu peço para ele orar, ele já sabe que deve fechar os olhos. Ele já sabe que tem que colocar as mãozinhas. Ele já reconhece o que é orar. Ele já tem um entendimento mesmo dentro da sua, vamos dizer, dentro da sua limitação, né? Dentro da sua infância. Ele já consegue identificar que ali é um momento de orar. E Cornélio tinha essa qualidade, seu lar tinha essa qualidade. Você precisa levar essa qualidade para dentro do seu lar, né? Não precisa trazer, não basta trazer o seu lar para um culto de oração. O culto de oração pode acontecer aí dentro da sua casa. E nessa pandemia, no meio de tudo isso que estamos enfrentando, Deus vai ouvir orações maravilhosas e poderosas dentro da sua casa, eu creio, e que milagres poderosos estarão acontecendo. 2. Um lar de qualidade altruísta. Um lar de qualidade altruísta. Versículo 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmola subiram como oferta memorial diante de Deus.
Suas orações e esmola subiram como oferta um memorial diante de Deus. Inclinação de natureza instintiva, né? Que incita o ser humano à preocupação com o outro, que não o bastante sua atuação espontânea deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação antagônica de instintos naturais do egoísmo. Isso é uma pessoa altruísta, é uma pessoa que se doa, é uma pessoa que se dá. E aqui nós temos duas coisas importantes. Primeiro, oração e esmola. A oração de Cornélio chegava ao céu e também a forma como ele se doava. Dentro do nosso lar, nós precisamos ter um coração mais altruísta, precisamos ser mais solidários, né, dentro do lar. Mas, muito embora, eu diria que vai além da solidariedade, porque solidariedade tem um ideal mais público, né, mais, vamos dizer assim, mais institucional. Né? A palavra solidariedade me leva mais para uma visão institucional, mas quando eu falo comunhão, andar junto, isso me dá uma ideia de estar mais próximo, e é isso que Cornélio me parece que construía o seu lar, a sua família. Era uma família que não estava apenas olhando para o seu problema, mas olhava também para as dificuldades que estavam daqueles que estavam ao seu redor. E esse é o momento em que nós estamos passando, que certamente há muitas famílias precisando de uma palavra, muitas famílias precisando de uma ajuda, muitas famílias precisando de uma cesta básica, muitas famílias precisando, né, não apenas de uma oração, mas também do estender as mãos. E eu louvo a Deus pela Igreja Batista Central em Carapicuíba, porque isso é prático dessa igreja, faz parte da vida dessa igreja. Né? Durante todo esse tempo congregando aqui nessa igreja, é muito comum aos cultos nós termos aqui alimentos para aqueles que precisam. É básico isso, a igreja ensina isso, mas como é que se dá dentro de casa? Será que dentro de casa, de fato, nós temos uma visão de olhar para aquele que precisa, aquele que está sofrendo dentro de casa, aquele que está em solidão, aquele que está passando por uma dificuldade, alguém da sua família que de fato precisa de uma palavra amiga, precisa de uma orientação espiritual? Cabe a você, cabe a você. Henrique, consegue essa água, por gentileza? Né? Era oração que via a necessidade dele e dos outros e glorificavam a Deus. Oração, licença. Obrigado. Que via a necessidade dele e dos outros e a partir daí glorificavam a Deus. Não é aquela oração apenas para si, mas uma oração que abençoava, oração, né, de um missionário, oração de alguém que estava trabalhando pela cruz sem conhecê-la. E nós temos nos dias de hoje um grande desafio dos cristãos nos tempos atuais, né? Não se sensibilizam mais com a necessidade do outro, não partilham, né? Vivem com um grande tesouro interno dentro de si. Não dividem a salvação tão preciosa que recebeu, o perdão tão precioso que recebeu. Ah, meu irmão, se a igreja do Senhor entendesse o quanto é precioso a renovação de uma vida, o quanto é precioso quando Deus muda situações na história de um homem ou na história de uma mulher, a partir de relacionamentos, a partir de lares altruístas, lares que abraçam, lares que se doam, lares que se familiarizam. Né? Eu lembro de uma ovelha, né? Uma irmã chamada irmã Anita, e ela já está na glória, né? Ela partiu, teve um câncer de mama que foi fulminante na vida dessa mulher, mas o que mais me marcou na vida dessa moça, né, não foi o período em que ela estava com saúde, porque ela sempre fez isso, mas mesmo na enfermidade, ela passava de lares em lares e ela conseguia levar mais de 30 crianças para um culto infantil. Né? Com aquele lenço na cabeça, né? Os efeitos da quimioterapia, e um dia eu virei para ela e disse: Anita, se você quiser, deixe isso para uma outra pessoa, nós temos tantas pessoas que podem ajudar. Né? E ela disse: não, pastor, mas esse é o meu ministério, eu quero me doar para essas crianças até o meu último dia de vida. Isso me emociona muito até hoje. Então, lembre-se disso, são pessoas que se doam.
Cornélio tem essa qualidade na sua casa. A sua casa é uma casa de oração, né? É um lar formado em oração, mas é um lar também que se doa. E por último, um lar que ouve a palavra de Deus. Um lar que ouve a palavra de Deus. E nós temos dois aspectos aqui. Aliás, eu diria aqui que esse texto, tanto Pedro como Cornélio ouviram a palavra do Senhor. Mas vamos atentar para a visão de Cornélio. No primeiro momento, no versículo 5, o Senhor diz: mande alguns homens a Jope para trazerem Pedro aqui na sua casa. No versículo 24, né, ele não só, aliás, aí no versículo 6, não só ele envia, mas no versículo 24 diz a Bíblia que Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido parentes e amigos, organizando ali uma verdadeira multiplicação de pães, né? A Bíblia não fala, mas isso é meu, uma verdadeira multiplicação de pães. Ali ele se doa, chama amigos, chama familiares, cheio de esperança, né, no coração, sem murmurar, né, sem se preocupar, será que ele vem, será que ele não vem? Não, estavam todos reunidos esperando Pedro. Às vezes somos meio que bagunçados na nossa vida devocional, em nossa vida de servo de Deus, ou desorganizado como líderes do nosso lar, auxiliadoras, né? Isso traz um desequilíbrio emocional e espiritual ao lar, um lar desorganizado, sem direção, pois o nosso lar é o reflexo de nós mesmos. Se eu sou desorganizado, o meu lar vai ser desorganizado. Se eu sou uma pessoa centrada em Deus, o meu lar vai ser centrado. Se eu ouço a palavra de Deus, o meu lar vai ouvir a palavra de Deus. Pedro era alguém muito conhecido naquela época, e diz a Bíblia que até Cornélio faz meio que uma reverência, e Pedro diz: não, eu não tenho essa patente. Os estudiosos meio que se disputam entre se Cornélio fez uma reverência no sentido espiritual ou no sentido mesmo público, entendendo a autoridade de Pedro. De qualquer forma, Pedro simplesmente diz: não é perante mim que você deve se prostrar, né? Você deve se prostrar diante de Deus. E lá no versículo 27, né, quando Pedro entrou, achou muitos reunidos com boas expectativas, atentos com o coração aberto à palavra de Deus, porque Cornélio ouvia a palavra de Deus. E é natural, se o seu lar ouve a palavra de Deus, e logo quando acabar essa pandemia, já foi falado aqui, né? Convide, faça culto, culto nos lares. Nós voltaremos em nome de Jesus, né, a se reunir, a congregar, estar perto, estar junto, né, a nos emocionarmos, a nos abraçarmos. E quando vai ser bom você poder abrir o seu lar e dizer: aqui está, o meu lar é um lugar onde a palavra de Deus reina. Mas enquanto isso não acontece, reúne aí agora a tua casa, sua família, antes de domingo, antes do culto de domingo, né? Antes da IBD, até hoje ainda é quarta, você tem quinta, sexta, sábado, você tem todo um período. Faça um culto doméstico, reúna a sua família ao redor da palavra, dê as mãos, orem juntos, clame pela nação, clame pelo país. Oh, meus irmãos, a maior revolução espiritual não aconteceu dentro do templo, não, aconteceu dentro dos lares. A igreja primitiva, ela movimenta, né, toda uma situação dentro dos lares. E é aí dentro da sua casa, é dentro da sua casa. E para concluir, eles se converteram. É natural, um ambiente desse, onde a palavra está reinando, Pedro está pregando. Um estudioso, né, chega a dizer que Pedro ficou alguns dias lá ministrando na casa de Cornélio, né, e os sinais eram visíveis, mas não substituíram o batismo com água, e todos foram cheios do Espírito Santo, e logo depois batizados nas águas. Isso deve acontecer no seu lar, meu irmão. Isso é promessa do Senhor para a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Essa promessa está sobre a sua vida, essa promessa está sobre o seu lar. Seus filhos serão salvos, nomes escritos no livro da vida. E nenhum mal poderá chegar à sua casa se Cristo reina, se Cristo é Senhor, se o senhorio é de Cristo. Nada chegará mal à sua casa se você colocar Cristo como estandarte dentro da sua casa. E eu quero encerrar aqui, né, dizendo o seguinte, né? Cornélio foi salvo e salvou a sua família pela sua fé. Pela sua generosidade e temor de Deus? Não. Não foi pela generosidade, pela sua fé em Cristo. Quem salva é a fé em Cristo. Generosidade
já é, aqui na minha pequena experiência, né, já é reflexo de alguém que teme a Deus, de alguém que ama a Deus, né? Mas na sua casa nós encontramos fé. Na sua casa nós encontramos generosidade. Na sua casa nós encontramos temor de Deus. Na sua casa nós encontramos um grupo reunido, abraçado em torno do Senhor, né? Com foco em Deus. Na sua casa encontramos um coração altruísta, um lar equilibrado, um lar feliz. Isso não significa, né? Em nenhum momento o texto disse aqui, olha, Cornélio vivia numa casa maravilhosa. Em nenhum momento o texto diz que Cornélio tinha 6, 7 quartos. Ele pode até ter tido, né? E eu não duvido que ele era um homem próspero, financeiramente. Mas o texto não me aponta isso. O texto não me diz as qualidades financeiras deste lar. O texto não me diz as qualidades de emprego, da condição que esse homem vivia. O texto só me diz que ele era um centurião, chefe, né, de 100 homens romanos, né? Um homem de autoridade. Mas o texto não deu essa evidência, não foi esse o foco. Olha, nós estamos na casa de um grande comandante. Não, estamos na casa de um grande homem temente a Deus, um pequeno homem que teme a Deus. Então não importa o tamanho da sua casa, não importa se ela tem 2, 3 quartos ou um quarto só, não importa se você vive sozinho com 3, 4, 5 filhos, não importa se você tem um esposo ou se você não tem, não importa se você tem esposa ou se você é viúva, né? Não é viúvo. Não importa a condição, não importa a situação, o seu lar deve ser alvo da vontade, da palavra e do amor de Deus. E para isso, meu irmão, só depende de você. Que Deus abençoe.